É permitida a contratação de agentes temporários enquanto há concurso público em vigência? Nesse vídeo eu vou esclarecer quando que você, candidato aprovado no concurso, tem direito à nomeação em caso de contratação de terceirizados, de agentes temporários. O meu nome é Arnaldo, eu sou advogado especialista em ações envolvendo concursos públicos. Eu vou aproveitar e vou sugerir que você se inscreva em nosso canal, porque nós estamos publicando vídeos semanalmente sobre temas relacionados a concurso público. Então, você nunca sabe quando vai precisar, mas sabe que é importante você entender sobre todos os seus direitos. Bom, vamos lá. Primeiramente, lá na Constituição Federal, artigo 37, inciso 9, está previsto quando que é possível contratar terceirizados. Vamos lá. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Pessoal, o que a gente consegue extrair desse artigo? Nós conseguimos extrair, primeira coisa, é o seguinte, que a lei definirá os casos de contratação temporária de excepcional interesse público. O que quer dizer isso, Arnaldo? A Constituição permite? Sim, certo? A Constituição permite, tá? Agora, a lei do Estado, do município, da União é que vai dizer o seguinte, ó, nesse caso aqui nós elaboramos uma lei para fazer a contratação de agentes temporários pelo período tal, devido a isso, isso, aquilo. Então, a lei é que vai ter que ser feita para dizer se vai ou não ter agentes terceirizados, tá? Só que a Constituição, ela fixou alguns requisitos, então a gente tem que verificar se a lei está respeitando esses requisitos. Vamos lá. Primeiro, excepcionalidade do interesse público. A lei ela vai ter que dizer que se trata realmente de uma situação excepcional de interesse público, não é a regra. Além disso, ela vai ter que dizer também o tempo pré-determinado que vai ter para a contratação daqueles agentes, certo? Então, assim, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Se houver concurso público em andamento, houver candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, ainda assim é permitido que tenha contratação de agentes temporários, desde que seja respeitado os requisitos previstos lá na Constituição Federal. Primeiro, excepcional interesse público, tem que justificar, tem que dizer que é excepcional aquela situação que está acontecendo. Segundo, tem que ser por tempo determinado. Se eles estão renovando o contrato há 1, 2, 3, 4, 5 anos, isso não é temporário. Isso aí já é definitivo, certo? Pessoal, eu entendo que vocês devem pensar assim, Arnaldo, mas por que é válido, cara, ter a contratação de agentes temporários enquanto tem concurso público em andamento? Por que eles não contratam a gente que está ali esperando, ansioso para ser nomeado? Pessoal, é que é o seguinte, vou utilizar um exemplo para facilitar para vocês. Todo mundo se lembra, infelizmente, da época da pandemia, certo? Então, o que acontece? Imagine um hospital que fez um concurso para contratar enfermeiro. Aí, do nada, estourou a pandemia. O que ele estava precisando ali? De enfermeiros? Ele estava precisando de muitos enfermeiros, certo? Só que era uma situação excepcional. Excepcional. Por quê? Por causa da pandemia. É algo excepcional, não é algo normal. Ah, ano que vem tem pandemia, tá? Depois... Não é assim, não. A pandemia é algo excepcional, certo? Então, eles poderiam contratar agentes temporários, por quê? Porque senão, se eles fossem obrigados a preencher para o concurso, eles iam nomear 250 enfermeiros, e daí depois da situação excepcional, o que eles iam fazer? Iam mandar todo mundo embora? Não pode mandar. Então o que eles iam ter que fazer? A máquina pública ia ficar inflada, eles iam ter que pagar salário de 250 enfermeiros, quando eles precisariam pagar apenas de 50. Então é por isso que a Constituição Federal falou, não, diante de uma situação excepcional, por tempo determinado, realmente pode ter a contratação de agentes temporários, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? É possível sim que tenha contratação de agentes temporários. Se você fez um concurso, foi aprovado dentro ou fora das vagas e estão contratando agentes temporários, terceirizados, o que você precisa fazer? Você precisa contratar um advogado especialista em ações envolvendo concursos públicos para que ele analise o seu caso e verifique se essas contratações temporárias elas são legais ou ilegais. Porque se elas forem ilegais, ele vai fazer um requerimento administrativo, vai encaminhar para a administração pública para rever essa situação. E daí eles vão receber e vão ficar com receio. Pô, o cara contratou um advogado, já fez esse requerimento aqui. Se a gente não realizar, não modificar essa situação, ele vai entrar com ação judicial. Aí é onde a pessoa entra com ação judicial e acaba conseguindo reverter essa ilegalidade ou às vezes reverte mesmo na via administrativa, certo? Então, pessoal,
Para finalizar, é possível que tenha contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso? Sim, desde que respeite excepcional interesse público e tempo pré-determinado. Fora isso, está errado e você precisa contratar um advogado para analisar se tem erro ou não e assim buscar os seus direitos. Espero ter esclarecido essa questão e muito obrigado.